Então, vamos lá. Inicialmente, a gente traça uma análise, uma reflexão da origem da sobrevivência, né? A origem da sobrevivência, ela está diretamente ligada com o nosso processo de desenvolvimento enquanto ser humano. Então, antigamente, os nossos antepassados viviam em um contexto em que as habilidades sensoriais de percepção, de audição, de perceber sinais de perigo, eram extremamente relevantes para garantir ali uma possibilidade de sobrevivência. Para além da nossa possibilidade de sobrevivência, de se afastar antecipadamente de um predador, tinha a questão também de você perceber as oportunidades ali naquele contexto, naquele ambiente. Então, aquele tempo passado, as habilidades sensoriais elas eram necessariamente mais valorizadas. E a gente não tinha o tanto de tecnologia que nós temos hoje, né? Esse contexto social que nós vivemos, que gera tanta distração. Então, o ser humano ele tinha outros hábitos alimentares, eles tinham outros hábitos sociais, eles tinham uma rotina mais intensa de caça e que desenvolvia suas habilidades de manuseio das ferramentas que ele foi desenvolvendo ao longo da sua evolução. E tudo isso foi o que favoreceu um animal comparado com outros animais, como o leão, animais mais rápidos, que tinham garras, né? Animais mais rápidos, mais ferozes e mais potentes. Essa inteligência diferente do ser humano, que aguçou determinadas habilidades, e a inteligência também está dentro desse contexto, né? A gente pode falar que a gente inicialmente desenvolveu um aprendizado de sobrevivência inata, né? Inata pelas nossas reações corporais, né? Está muito relacionada ali a nossa resposta ao medo, ao estresse, aquela questão da luta e fuga. Posteriormente, a gente vai dominar esse meio ambiente, a gente vai se estabelecer enquanto espécie, e enquanto espécie, aí a gente começa a viver em um contexto complexo. Eu estou dando um salto aqui de milhares de anos. Então, agora a gente já tem algumas ferramentas que foram inventadas para o ataque e para a defesa, a exemplo de uma arma de fogo, que equaliza essa balança, e dentro dessa balança a gente está interagindo em um mundo que tem um trânsito caótico, uma quantidade de pessoas também caóticas e que a gente não sabe de onde vai surgir uma ameaça. A gente perde esse ponto referencial. Para além disso, a gente tem uma pressão social muito grande em relação ao nosso comportamento, seja você policial, seja você operador de arma de fogo. Então, tudo isso torna aquela herança que a gente carrega dos nossos antepassados, que permanece em nossos genes de reações viscerais, né, de reações automáticas, né, de respostas automáticas, torna uma necessidade de adaptabilidade, de flexibilidade comportamental, de você fazer uma leitura de cenário, de você saber o momento de você falar, o momento ou o tom que você vai falar, de você saber como você vai intervir em determinada situação. Então, não é só ali a questão do mais forte que vai sobreviver. Agora, a gente precisa ter uma conformação social. E aí, dessa conformação social, a gente tem um paradigma de se eu for utilizar arma de fogo, eu preciso estar amparado dentro de uma legislação, né? É o direito, né? Qual, qual seria o conceito de sobrevivência policial dentro do aspecto jurídico? Então, dentro do aspecto jurídico, se a gente precisar utilizar a força, a gente tem que estar, pelo menos, enquadrado numa possibilidade que a lei me garante fazer isso com segurança, sem eu colocar a minha liberdade em risco. Porque quando eu coloco a minha liberdade em risco também, dentro de um aspecto dilatado, né, ampliado de sobrevivência, eu estou perdendo a possibilidade de viver. Se eu estou perdendo a possibilidade de viver, eu vou ficar preso, eu estou, de alguma forma, também inserido, né, esse contexto legal da ação, eu também estou inserido em um aspecto da nossa sobrevivência policial. Então, a gente tem, de um ponto de vista linear de evolução, e aqui eu estou sendo bastante, eu estou simplificando bastante algo que é muito complexo,
mas eu tenho uma linha de desenvolvimento do nosso ajustamento social, primeiramente biológico, mas eu carrego isso nos meus genes, no meu DNA, e eu tenho um comportamento hoje ainda que é herança desses aprendizados que eu tive, que os meus antepassados tiveram lá e passou para mim. Isso era muito relevante para a questão de sobrevivência. Eu tenho agora uma conformação social, uma vida em sociedade que torna a minha interação social mais complexa e torna as minhas respostas comportamentais, né? Ela nos pressiona a sermos mais adaptáveis, e aí tem uma infinidade de outras ocorrências que está dentro da nossa temática de sobrevivência, como viés cognitivos, como as emoções, aí diversos fatores que vão estar, de certa forma, limitando ou potencializando o nosso comportamento nesse cenário. E eu preciso adequar tudo isso agora. Eu preciso, lá nas frações de segundos que eu tenho para tomar uma decisão, eu preciso que esse comportamento meu esteja amparado na lei, para que eu possa percorrer o ciclo completo e o círculo virtuoso de uma ação de legítima defesa. Tá? Basicamente, é, o, é a nossa introduçãozinha aí do que poderia ser essa linha do tempo da sobrevivência policial, né, desde lá até agora, e a gente pensando sempre de maneira complexa.